O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Estamos mais uma vez nos estúdios da TVD 21.1, pois aqui você se vê na programação Conexão Gospel. E como sempre, levando palavra de Deus para o seu lar, para a sua família. Desde já quero agradecer a audiência, o carinho de todos os nossos queridos irmãos e telespectadores. Estamos com a convidada mais que especial, a paz do Senhor, Simone. Deus abençoe, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo carinho. Simone Marques, 43 anos, bacharel médio em teologia, casada com Luiz Ricardo Marques, mãe de 3 filhas, diaconisa na Assembleia de Deus, Cristo é Verdade, da pastora Terezinha Barreto. Simone Marques, natural de São Paulo, capital, está aqui em Mococa já há alguns anos, também é sócia gestora da unidade Cartão de Todos, na cidade de Mococa. Seja bem-vinda mais uma vez e contar um pouco para nós aí como desenvolveu a conversão, como você conheceu a Cristo Jesus. Sim, muito obrigada, né? Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Né? É uma oportunidade maravilhosa de mostrar um pouco do poder de Deus, né? Os nossos testemunhos que geram vidas, né? E eu estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade. Eu não vim de um lar cristão, né? A minha mãe tem mais 5 filhos além de mim, contando com os que faleceram. E o meu pai era alcoólatra, abandonou a minha mãe quando eu tinha 10 meses de vida. O meu último contato com o meu pai foi aos 4 anos. E minha mãe criou os seus 5 filhos sozinha, trabalhando em 2 serviços, muito guerreira, fazendo ali o que é bem desafiador para uma mãe, né, há 40 anos atrás. E ali eu fui crescendo, né, os meus irmãos infelizmente tiveram que ir para colégios internos, eu tive que ir para morar com parentes, familiares, e ali começou um sofrimento muito grande. E uma das minhas tias, ela era espírita e me criou em outra religião, e até que aos 13 anos, uma prima minha que havia se convertido, a Marisa, que eu louvo muito a Deus pela vida dela, foi a primeira intercessora que o Senhor me apresentou, e até hoje, minha madrinha de casamento também, ela me apresentou o Senhor Jesus de uma forma mais profunda, a qual eu não conhecia. E ali eu fiz um voto com Deus, ainda criança, ainda ali dentro, né, de um centro espírita, fiz um voto com Deus, que se o Senhor não me queria ali, que o Senhor fizesse algo para me tirar. E o Senhor ouviu a minha oração e aprove a Deus o Senhor me chamar. Passei por alguns desafios, né, aos 16 anos fiquei grávida, o pai da minha filha faleceu, da minha filha mais velha, e foram desafios atrás de desafios, né, cresci em um lar totalmente conturbado, onde tive irmãos na droga, tive irmão no vício de alcoolismo. E eu lembro que um marco na minha vida foi aos 19 anos, onde eu tinha um irmão preso, o outro em coma e a minha mãe também desenganada pelos médicos no hospital. Realmente um lar bem conturbado. Sem a presença de Deus. É um lar realmente bem... E eu louvo a Deus porque em meio a todos esses desafios o Senhor levantou pessoas, homens de Deus, pastores, missionárias, amigos que não soltaram da minha mão, porque foi um período de conversão um pouco longo, de transição, porque eu estava vivendo luto, eu estava vivendo perda, eu estava vivendo muitas coisas que eu não tinha estrutura como uma jovem para viver. 16 anos de idade. Dos 16 aos 19 foi a maior dificuldade, né, de me manter firme na presença de Deus e conseguir ajudar também a minha família espiritualmente. E ali o Senhor foi nos dando graça, foi nos dando força, foi colocando intercessores que até hoje são homens de Deus que fazem a diferença onde o Senhor os colocou. Por isso que é muito importante o posicionamento de propagar a palavra de Deus, de levar, de ter esse compromisso, essa empatia, esse amor pelas almas, porque isso muda tudo. Eu lembro
exatamente, eu lembro por nomes, os pastores que foram na minha casa fazer uma oração, fizeram uma oração através de um telefone, que oraram, que mandaram recado, estamos indo no monte orar pela sua família. E eu perdi 2 irmãos, né? Não só orando, mas mostrando o amor, preocupação, né? O amor. Isso, porque o amor, ele não é só falado. Eu falo que o amor é gestos, o amor é ação. Né? Uma palavra é uma palavra dura até pra gente, né? Mas a gente compreende que toda a palavra de Cristo de Tiago, né? Que diz não sede somente ouvintes, mas praticante. Realmente é difícil, mas é o que o Senhor, né, fala aí na sua boca através das visitas, dos testemunhos. Isso, e eu tive muito apoio, assim, louva a Deus, porque o apoio que eu não tive familiar, porque a minha família não conhecia o Evangelho, eu tive de homens e mulheres de Deus corajosos. Olha. Né? Eu lembro que passava aquelas irmãzinhas que iam no culto todos os dias me entregavam um panfleto, quando eu ainda era adolescente, dizia, Deus tem uma obra na sua vida. E eu dizia, não, eu não acredito nessa alegria que eu vi os cristãos passando na porta da minha casa, louvando, cantando, e eu costumava dizer que os cristãos eram hipócritas, porque essa alegria não existia. Até eu ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E aí a gente fica apaixonado, né? Quando o Senhor começa a trabalhar em nós, a gente já não tem mais a vaidade de conquistar coisas. A gente tem o desejo de conquistar as coisas do céu. E esse tem sido o meu maior sonho até hoje, tem sido o que eu tenho buscado e vai ser até a vinda de Jesus, até quando eu fechar os meus olhos, buscar as coisas do céu, né? Então eu vejo Jesus na minha vida, na vida da minha família de uma forma extraordinária. Hoje os meus irmãos que estão vivos conhecem a palavra de Deus, né? Alguns não têm tanta força para caminhar, mas eu tenho visto o Senhor restaurou meu esposo, Deus restaurou o meu casamento, me deu meu esposo que é o Luiz Ricardo, minha filha Milena estava com 7 anos quando a gente casou, ele assumiu, criou, tenho mais 2 filhas lindas com ele, que é a Isabelle de 18, vai fazer 18, a Lorena de 10 anos, que são levitas também na casa do Senhor, e o Senhor restaurou e restituiu toda a minha vida, toda, em todas as áreas, né? Até o fato de nós estarmos aqui liderando, fazendo, né, a gestão do Cartão de Todos também é um testemunho, onde nós começamos há 9 anos atrás lá como vendedor externo. Eu trabalhei como cabeleireira há muitos anos, trabalhei no TIM, trabalhei na NET, na Oi. Como diz, tem uma ampla experiência e sempre vivenciando aquilo que Deus proporcionou. Realmente são muitos desafios, né? Mas aqueles que confiam em Cristo são direcionados por Ele. Sim. E Simone, no meio de toda essa sua dificuldade, você conheceu a Cristo mesmo, que você falou assim, né? Qual o momento crucial? Você tinha quantos anos? Eu tive um encontro com Jesus assim mais impactante, porque aquele emocionalismo de quem quer aceitar Jesus? Sim, eu vou na frente, Jesus eu quero. Mas sem o entendimento, foram muitas vezes, dos 13 aos 16. Só que quando eu fiz 17 anos, que eu tive a minha filha, ela estava com 15 dias. Eu falei, não, eu preciso ter mudança de vida. Deus tinha usado um homem de Deus, um profeta, e dito para mim que se eu pegasse firme com Jesus, que Ele ia transformar toda a minha vida. E tudo que eu tinha visto de referência na minha família não ia acontecer com a minha vida e nem com a vida da minha filha. E eu me apeguei naquela profecia, naquela fé, e assim eu fiz. Foi onde eu apresentei a minha filha no altar do Senhor com 15 dias, a Milena, que hoje é meu braço direito, minha intercessora. Sim. E fiquei firme, comecei ali praticar mesmo a fé. E ali foi onde, por isso que eu falo que é 26 anos, né? Eu conheci a igreja mais cedo, mas eu tive, quando eu tive a minha filha, que eu tive ali aquele impacto de desejar para ela o que eu não passei na minha infância. Eu costumava dizer que eu não tive uma infância, foi uma tragédia, até eu conhecer Jesus, né? Todas as tragédias que aconteceram na minha família, na minha vida, hoje são testemunho para curar a vida de outras pessoas, para que as pessoas possam ver que Cristo, Ele fez em mim. Então Ele pode fazer em quem se voltar, né? Sem dúvida, como que Deus faz coisas maravilhosas em nosso meio, né? Então, um testemunho muito parecido, né? A minha esposa perdeu a mãe também muito cedo. Depois o pai, né, acabou se separando um pouco da família e ela com mais outros irmãos teve que cuidar muito dificultoso. Às vezes com a presença do pai e a mãe já é difícil nós darmos a educação, e além disso a educação cristã que nós pais temos que ensinar para os nossos filhos.
mas o nosso Deus é um Deus Poderoso. poderoso e presente no momento da angústia. Que maravilha! Só fique conosco, voltamos já já após os intervalos. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Graça e paz, voltamos aqui novamente nos estúdios da TVD, na programação Conexão Gospel, com Simone Marques. Simone, que alegria, que gostoso ver Deus trabalhar na vida da gente e nós podemos propagar, como você disse, testemunhar aquilo que Deus fez. Sim. E não tinha expectativa de vida. Não tinha. A família também, tia, tio, ninguém, né, falou, não vai dar certo, não tem como dar certo. A gente costuma dizer, né, que aonde você nasce é o que você cresce acreditando que é o certo, né? E ali nós nascemos, eu cresci dentro de um ambiente que todos os vizinhos eram traficantes. Todos os vizinhos eram envolvidos com droga, eram envolvidos com coisas erradas e quem olhava não via futuro, nem para mim, nem para os meus irmãos. E também todos os desafios que minha mãe passou. Minha mãe foi desenganada pelos médicos, quando ela sofreu um acidente. E Deus, pela misericórdia, sempre esteve presente. A boa mão do Senhor sempre esteve presente. Olha aqui. Eu fui desenganada pelos médicos também com uma nefrite, onde eu tive uma infecção no rim. Né? O médico me desenganou, me deu 15 minutos de vida. Meu Deus. E pela misericórdia de Deus, nesse cenário, a minha mãe trabalhava em um laboratório, que o médico, o dono do laboratório, interviu, me internou rápido e conseguiram salvar a minha vida. Eu fiquei mais de 2 anos aí no tratamento intenso. Era para mim fazer hemodiálise. Teve várias pessoas que no meu cenário, infelizmente, perderam a vida e o Senhor foi bom comigo. Por isso que eu falo o poder da oração. Né? Quem entende o poder da oração não abre mão de uma oração, não abre mão de uma vida com Deus. Né? Eu fui concebida em um lar do pecado, onde havia bebedeira, onde havia desrespeito. A minha mãe rompeu o relacionamento com meu pai, nós sofremos muito, mas a palavra que o Senhor colocou ao meu coração quando eu recebi esse convite é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória então, a Deus. O Senhor, ele é especialista em usar o improvável. Eu sou uma improvável. Como muitas pessoas que eu conheço são improváveis, eu sou improvável. Né? Não era para mim estar aqui, não era para hoje eu ser sócio-gestora de uma empresa, não era hoje para mim ter um casamento honrado, abençoado. Meu esposo também é diácono, serve na casa do Senhor, é levita. Né? As minhas filhas, que uma é regente, as outras 2 são solistas, o meu genro, que é evangelista. Então isso foi cumprimento das promessas que o Senhor fez lá atrás. Mas a diferença foi que eu acreditei, eu me apeguei. Porque quando nós estamos num cenário improvável, tudo que você tem é a promessa. Se creres, verá a glória de Deus. Graças. E Deus é poderoso, né? Deus não é como os homens dessa terra, que muitas vezes, como nós, né? Que prometemos e às vezes falhamos, não cumprimos. Mas Deus cumpre as suas promessas no tempo certo, né? Sim. No tempo, como diz, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus honrou e continua honrando. Continua honrando, dando graça para vencer todos os desafios. Né? Aprove a Deus colocar no coração do presidente dessa empresa, que é dono de mais de 510 unidades. Aprove a Deus me enxergar o Ricardo lá na unidade da Penha, onde ele era gestor e eu era coordenadora de vendas, para dar essa oportunidade, vir inaugurar
E até no achar a cidade foi a mão de Deus. Nós visitamos várias cidades e quando eu pisei o pé aqui na cidade de Mococa, Deus falou que era aqui. E a testificação disso também foi os desafios. E você já tinha formação superior? Não. Olha, quem me formou foi o cartão de todos através de Deus. Deus, né? Então, seja louvado. Tudo que eu aprendi, toda a oportunidade que eu tive foi, a gente fala que é trocar o pneu com o carro andando, né? Então eu tive que aprender com o desafio. Eu dormi lidando com o CPF e tive que acordar lidando com o CNPJ. E os desafios aqui na cidade de Mococa foram inúmeros, mas em todos eles o Senhor tem nos honrado, porque Ele sabe qual que é o propósito, né? O propósito também da empresa, por isso que eu estou há 9 anos nessa empresa, primeiro é salvar vidas, trazer acessibilidade, e eu me identifiquei muito desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá em São Paulo. Entendeu? Eu já fazia obra social. Você acaba trazendo um pouco da vivência do Evangelho para dentro da sua realidade. Sim, que é necessário. A gente cuida de pessoas, e Deus havia feito uma promessa lá em São Paulo que colocaria algo nas minhas mãos, nas mãos do meu esposo, que colocaria jardim, pessoas para a gente cuidar. E como a gente era líder de jovens lá em São Paulo, a gente falava, Deus vai colocar a gente para trabalhar em algum grupo, alguma coisa. E não, o Senhor nos deu uma empresa onde as pessoas precisam de Jesus, onde a gente tem que pegar Jesus todos os dias, onde a gente cuida de pessoas, não só profissionalmente, mas emocionalmente também. E Deus, sem a mão de Deus, nada disso teria acontecido, né? Então, o nosso testemunho vai muito além do que a gente mesmo às vezes consegue enxergar, porque quem conhece a nossa vida sabe que nós somos um testemunho. Para a glória de Deus. E Deus nos chamou para sermos nação santa, povo eleito, né? Nação adquirida, sacerdócio real. Para quê? Para que anunciei a verdade daquele que vos chamou. É para isso mesmo, para nós testificarmos do lamaçal, do charco de lodo que o Senhor nos tirou. E você que está ouvindo esse testemunho da Simone Marques, é óbvio, né? Tudo abreviado, não está nos mínimos detalhes, porque Deus pode fazer muito além do que nós estamos falando na sua vida, na sua casa, na sua caminhada, na vida da sua família. Ô Simone, aproveita nesse momento, né? Eu gostaria que você orasse por nós, orasse pelos telespectadores, pelos empresários dessa cidade. Você também como sócia gestora conhece os desafios da economia, né? Tanto da economia do lar como da economia comercial e industrial. E nós cremos, né, que quando oramos, Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele ouve. Tudo quanto pedirmos em nome de Jesus, crendo, nós vamos receber. Mas eu não estou na igreja. Às vezes vocês falam assim, mas né, se você pedir em nome de Jesus, crendo, tá, para que tudo que o Senhor lhe entregar seja para a glória de Deus, Deus fará na sua vida. Eu creio, nós cremos. Em nome de Jesus, ore por nós. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, querido, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós queremos te render graças, ó Pai, por cada telespectador, por essa oportunidade, Pai, de nós rompermos a barreira, Pai, para falar do teu amor e testificar de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor faz e vai continuar fazendo. Pai, nós sabemos sim que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e sabemos que algumas pessoas podem nos estar ouvindo e dizendo que isso não pode acontecer na vida dele. E nessa tarde o teu Espírito nos impulsiona a dizer que sim, o Senhor tem milagre, o Senhor tem restauração, tem transformação para cada um daqueles que nos ouvem, Senhor. Visita também os empresários, Pai, que nesse momento, Senhor, estão passando desafios que só o Senhor conhece. Pai, nós queremos declarar, ó Pai, como nação santa, como igreja, como intercessores nessa tarde, Pai, que eles sejam, Pai amado querido, fortalecidos pelo seu Espírito, nos dá estratégia, nos dá autoridade, nos dá força, fé, Senhor, garra e coragem, Pai, porque o Senhor disse a Josué, sede forte, valente, tenha bom ânimo, e nós cremos que o Senhor está conosco, Pai, e que o Senhor vai operar milagres e testemunhos, Pai, que cada ferida, Pai, que foi gerada através de problemas, que nessa hora tem alguém, Senhor, clamando por socorro, possa se tornar testemunho em teu nome, Pai. E nós cremos e é por tudo isso que nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aquele que crê recebe em nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Que palavra de oração, né? Seja forte, valente,
e corajosos. Amém. Simone, deixa o endereço da bênção da Olha. igreja, onde você serve como diaconisa ao Senhor, né? Os ouvintes Glória a Deus. que estão indo lá visitar, conhecer também a sua família que canta, que louva, que Glória a bênção, Deus. né? Deus seja louvado por isso. Deixa o Amém. endereço para nós. O endereço da nossa igreja, quero deixar um convite muito especial. É ali na rua Carmo Taliberti, 515. Os cultos são culto de ensinamento na terça, consagração pela manhã na terça também. Na quarta temos o culto da libertação à tarde, às 4 horas da tarde. Temos culto de quinta, culto livre, né? Temos o culto de sábado, que é de departamento. Inclusive, sábado agora temos o culto com as mulheres. Estaremos consagrando ao Senhor das 7 da manhã às 7h30 até às 9 ali com a nossa líder Marcela. Estaremos também à noite no culto com as mulheres. Domingo, culto com a família. E você é o nosso convidado especial. Temos um grupo de intercessão ali para interceder pela sua família. Temos os outros departamentos. Temos o culto de missão, que vai nos lares, né, fazer um culto para que aquele lar seja socorrido pelo Senhor. Esse é o meu convite especial para todos os espectadores, em nome de Jesus. Rua Carmo Taliberti, 515. 515. Centro de Mococa. Não pode ficar de fora, tem culto para todo, né? Para jovem, para senhora. Sim. Temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Glória Deus abençoe Simone pelo carinho, obrigada. Pela atenção, eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida, querido ouvinte. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, hoje e sempre estejam sobre a vida de todos. E nós deixamos a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.